Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número, nós vamos ler Mateus 7, as bem-aventuranças, a partir do verso 24. Jesus disse: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ó Espírito Santo, cumpre aquilo que lhe apraz, opera milagres nesse momento, em nome de Jesus. Diga para umas 3 pessoas: Deus vai falar com você, se prepara. Então se aquete agora, se assente, ouça o Espírito Santo, deixa a palavra de Deus entrar em seu coração. Anos atrás, já tem bastante tempo, eu passei por uma experiência que parecia que Deus tinha permitido que todos os problemas acontecessem de uma vez só. E eu me sentia espremido, angustiado, porque eu estava passando por uma prova, por tribulações. E eu me lembro que quando eu fui orar, eu estava tão angustiado que eu só conseguia falar uma frase. E a frase que eu falava é: Senhor, é tanta coisa. Porque parecia que quando um problema veio, ele trouxe todos de reboque. Já aconteceu isso com você? De tudo acontecer ao mesmo tempo? Parecia que eu olhava para qualquer área da minha vida e não havia uma que não tivesse um problema acontecendo. Eu disse: Senhor, parece que o Senhor permitiu que tudo desabasse. E eu fui clamar a Deus que mudasse aquela situação, aquela tamanha luta. E eu não sabia discernir muito bem o que estava acontecendo. Se era um ataque maligno, se era uma provação, se era problemas, eu não sabia. Mas eu me lembro que quando eu estava clamando, dizendo tanta coisa, são tantas coisas, o Senhor me deu essa palavra da casa alicerçada na rocha. Você sabe que aqui é uma linguagem espiritual, e a aplicação é que a casa é a sua vida, e a rocha é Cristo. A Bíblia diz que no Velho Testamento a rocha acompanhava o povo de Israel no deserto, mas a Bíblia diz que Ele é a nossa rocha, Jesus é a rocha. E alicerces na rocha fala de uma vida alicerçada, enraizada, sobre a sua pessoa de Cristo, sobre a sua palavra. Então a aplicação do alicerce fundamentado na rocha está no verso 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente. A Bíblia fala de uma sabedoria que há sobre aquele que pratica a palavra. Todo dia de culto de Santa Ceia, nós temos um café com a liderança da igreja, para eu ministrar e para compartilhar. E hoje pela manhã, quando nós, antes do culto, estávamos na nossa reunião, eu compartilhava com os líderes que não é o quanto uma pessoa sabe da Bíblia que a transforma, mas é o quanto ele aplica do que ele já sabe. Esse é o ensino de Jesus, é o ensino prático. Tiago diz: não vos tornei meramente ouvintes. Então Deus queria que eu aplicasse o que Deus esperava de mim naquele momento. E dessa lição Deus trouxe uma vitória grandiosa, e surgiu uma mensagem que eu ministrei aqui anos atrás. Talvez você vai ouvir hoje de novo, mas com uma nova dimensão de revelação. Mas aquele ano, pouco tempo depois daquela experiência, eu iria ministrar numa grande conferência em Belo Horizonte. E era para muitos líderes, e tinha um tema, mas o Senhor falou ao meu coração que eu deveria ministrar essa mensagem da casa na rocha. E eu obedeci à voz de Deus. E naquela noite, tantos testemunhos eu comecei a ouvir. Eu me lembro de líderes que estavam a ponto de entregar o ministério, casais a ponto de separar, pessoas que estavam vivendo uma aflição, uma prova tão grande. E aquela palavra foi a palavra que virou uma chave, foi a palavra de vitória. E é o que eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Após a ministração hoje pela manhã, irmãos começaram a vir testemunhar, e 2 ou 3 tiveram uma palavra de
de confirmação, dizendo: pastor, essa semana, um dos irmãos, um pastor aqui da igreja me falou, Deus tinha me dito que essa semana, Deus está trazendo um tempo novo, Ele iria virar a chave, uma nova estação, uma nova unção. E ele disse: foi essas palavras que o Senhor liberou. Eu falei: isso é confirmação? Passado um minuto, uma outra líder, uma irmã chega e fala: pastor, essa semana Deus me deu uma visão, e Ele disse que Ele está trazendo uma nova unção, um novo tempo. Eu falei: isso é confirmação? Passou um minuto, a terceira irmã veio dizendo: pastor, antes da mensagem eu tive uma visão, e na visão Deus estava me mostrando que uma nova estação está vindo sobre a igreja. Pessoas diferentes que não sabiam. Então se prepara, porque nessa noite de ceia, essa palavra é para levar você numa nova altitude em Deus. Você recebe? Nesse texto, a Bíblia está trazendo revelações de dimensões e realidades que acontecem com a igreja, com o povo de Deus. Quando o povo de Deus está alicerçado sobre a rocha, há 3 dimensões. Você sabe que o número 3 é um número emblemático, que fala de completude. Nós fomos criados em espírito, alma e corpo, e o nosso Deus é triuno, 3 que coexistem em uma só pessoa, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós temos 3 dimensões de realidades, que se você não discernir bem as 3 dimensões, você se complica todo. Muitas pessoas não sabem em algum momento discernir se elas estão atravessando uma provação que vem de Deus, ou um ataque maligno que vem do diabo. E elas não sabem se elas repreendem o diabo, ou se aquilo é uma coisa de Deus. Então elas trocam os pés pelas mãos, e às vezes está expulsando o diabo de uma experiência que é Deus trazendo uma provação. A Bíblia diz que sobre a casa haverá 3 circunstâncias, 3 situações, apontando para 3 vértices ou 3 vozes que pode falar o coração do homem. A primeira é a chuva que cai do céu, diz o verso 25. Sobre aquela casa virá a chuva que cai do céu, virá o transbordar de rios e o soprar de ventos. Aqui a Bíblia está revelando situações que acontecem na parte espiritual do homem, na parte emocional e na parte material, natural. Você precisa discernir isso para você ter vitória. E essa palavra vai abrir um projeto de uma escola que, se Deus permitir, ainda esse ano nós vamos ter, de saber diferenciar o que é um ataque espiritual de uma questão emocional ou natural. Tem pessoas que não sabem discernir se o que eu estou vivendo é uma consequência de uma ferida emocional, ou se é uma situação de um embate espiritual com demônios, ou simplesmente é algo que nós chamamos da vida, algo que está inerte ao mundo caído. Quando a Bíblia fala que a chuva que cai do céu está apontando a morada de Deus, a chuva que cai do céu é a experiência que Deus dá ao povo, chamado de provação da fé. Tiago diz que Deus não prova o homem com mal e nem o tenta, mas a Bíblia revela que Deus nos prova. Pedro diz que a provação da sua fé provará a qualidade dela. Para Israel no deserto, Deus disse: eu provei o seu coração para ver o que havia dentro dele. A pergunta é: será que o Deus onipotente não sabia o que tinha dentro do coração de Israel? É óbvio que sabia, mas o povo não sabia. Quando Deus te prova, Ele quer mostrar para você o que você não está vendo, as intenções do seu coração, o que está no mais profundo do seu coração. Eu estive lá a poucos metros, onde o povo foi provado, no poço chamado da fonte, ou das águas de Meribá. Ali, no lugar que foi conhecido como as águas de Mara, o povo murmurou na provação da sede. Deus queria usar as águas amargas, que eram medicinais, com muitos minérios como remédio, para curar as doenças do Egito, para curar o intestino interior de Israel, para curá-lo das enfermidades. Mas eles deram um chilique, bateram o pé. Na prova, deram a resposta errada. Falaram: não vamos beber essa água amarga. Essa água existe lá até hoje. Mas a 12 quilômetros da frente, nós passamos lá do lado com o ônibus. Só nós não deixaram a gente entrar porque estava fechado. Mas a gente viu as palmeiras, é um oásis de águas que tem 12 fontes. Uma fonte para cada tribo de Israel.
E Deus leva eles para aquele oásis, mas eles já estavam com a barriga cheia, porque tinham bebido das águas que reclamaram, chamado Mara, que fizeram que Deus curasse as águas, ou tornasse elas doce. Nós entendemos que Deus prova a nossa fé, porque Tiago 1,12 fala que é a prova da fé que produz aprovação, e a aprovação produz promoção. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação. Então Deus nos prova, ao tempo da provação, e aquele que persevera significa ser aprovado. Depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa palavra coroa no grego significa ser rodeado ou cercado de vida de Deus. Muitos acham que essa coroa está relacionada com o céu, com o galardão na eternidade, mas não é só isso. A coroa começa agora. Deus te prova para você ser aprovado, para Ele te promover. Por isso que a Bíblia diz que quando alguém é aprovado, deve ficar muito feliz, porque toda prova que vem de Deus é sinal que Ele já colocou uma porta na sua frente, pronta para ser aberta para você, para te levar a um novo nível, para te prosperar, para te promover, para te abençoar. Prova é sinal de promoção, por isso você deveria ficar alegre. Só que tem gente que na hora da prova expulsa o diabo, porque não entende que aquilo vem de Deus, porque ninguém gosta de prova. Prova é o momento que Deus sacode você, que Ele deixa você passar sede, que Ele deixa você sem entender alguma situação. Ninguém gosta de provação porque é desconfortável, mas quando você dá a resposta certa na prova, você é promovido. Então a primeira circunstância que se dá é as circunstâncias da provação do nosso espírito, da nossa vida com Deus, da nossa fé. Mas quando você volta para Mateus 7, 25, a outra circunstância que se dá é o transbordar de rio. O transbordar vem do chão, vem da terra e aponta para o inferno. O inferno é um lugar criado para os demônios. Aqui fala da realidade de uma batalha espiritual, que o diabo se levanta para atacar a nossa vida, a nossa fé. Quando há uma enchente, um transbordar numa cidade, aquela enchente faz a água sair dos bueiros, trazendo todo o esgoto, toda impureza, toda lama, toda sujeira. E por onde que ela entra? Ela entra pelas frechas da porta. E por isso que você vê em cidades que tem problema de enchente, eles colocarem barreiras, aqueles sacos de areia, você já viu? Para tentar impedir que a água entre por baixo. Então esse entrar por baixo fala da ação do vil tentador, que Apocalipse diz que esse tentador nos tenta dia e noite. Então há o tentador, a obra do diabo, tentando destruir a sua vida, enviando uma lama, um lamaçal, para invadir a sua casa, para invadir a sua vida e para destruir você. Então nós temos uma dimensão que é o agir de Deus nos provando, mas é com certeza um agir do diabo para tentar destruir você. E ele usa a tentação que já há dentro de nós. O problema é que muitos gostam de transferir culpa para o diabo, como foi Adão. Quando peca, fala: foi o diabo que adulterou através de mim. Foi o diabo que me levou. Então acusamos o diabo para tentar tirar a nossa responsabilidade. E o diabo está lá dizendo: não tem nada a ver com isso. Simplesmente eu abri a porta e você decidiu entrar. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado no deserto, mas o diabo, ele usa o nosso desejo, abrindo um caminho. Ele é muito covarde. É quando Jesus tem fome, que ele dá uma bandeja de pão. É quando Esaú está com fome, ele dá uma sopa de lentilhas. Então Tiago fala da provação, em Tiago 1,12, mas no próximo versículo, Tiago revela sobre a tentação, e ele diz que a tentação não vem de Deus. Tiago 1,13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus. Deus não quer usar a tentação para ferir você, destruir você. Não, isso é uma obra do diabo. Mas a Bíblia diz que não é o diabo a fonte da tentação. Ele apenas usa covardemente a situação.
Ele simplesmente facilita. Ele estudou o ser humano, ele sabe os seus pontos fracos. Ele sabe quando um casal está com uma crise conjugal, com problemas na área sexual. É nesse momento de fragilidade, de uma crise conjugal, que ele vai pegar uma pomba-gira e colocar sensualmente lá no trabalho, para infernizar o homem ou a mulher a cair. Por quê? Porque ele é covarde. Ele sabe que é na hora da fragilidade. Mas quem foi o culpado ou responsável pelo pecado não foi o diabo, foi você. Olha o que Tiago diz no próximo versículo, versículo 14: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Então o diabo estuda o desejo de cada um. O diabo sabe o que atrai você. Meu irmão, se alguém trazer para mim aqui uma bandeja com uma farinha branca, chamada cocaína, e oferecer para mim dizendo: cheira esse negócio aqui, é bom demais, eu não vou me sentir nenhum pingo de tentação, porque graças a Deus nunca tive problema com isso. Mas talvez para outro irmão que já foi doente, já teve problema nessa área, se ele vê aquilo, algo vai acontecer com ele. Eu já vi pessoas que só de pensar tiveram reações no corpo por causa do vício e da química que ele tentou vencer. Agora, o que é tentação para você? Talvez não é para o seu irmão. Se você trazer um prato de jiló assado para o seu irmão, oferecer para ele, talvez ele goste. Fala para ele, pergunta para o seu irmão: você gosta de jiló? Se eu trazer um jilózinho, uma farofa, talvez você fale assim: meu irmão, você pode trazer uma dúzia de jiló, 1 quilo de jiló, não faz diferença para mim. Então pergunta para ele: e se eu trazer uma picanha maturada, com aquela gordeirinha do lado? O irmão já salivou. Misericórdia! Calma, irmão, após o culto você resolve isso. Agora, quando Caim foi tentado a matar o seu irmão, movido por inveja, o Senhor diz: sobre ti há um desejo, mas contra ele você deve dominar. Sobre ti há uma tentação, há uma forte inclinação, mas sobre esse desejo você deve dominar. Então você deveria vencer a tentação que o diabo pode estar induzindo, mas é o nosso próprio desejo, que o desejo da natureza pecaminosa, que nos leva a ser arrastado e seduzido, aí sim, por um diabo que está fomentando e colaborando com aquilo. Ele quer fazer a enxurrada, o esgoto entrar na sua sala, mas quem dá brecha é você. Por isso que a Bíblia diz em Efésios, Paulo diz para a igreja: não dê lugar ao diabo. Você escolheu dar lugar. Eu acredito, irmão, que até uma pessoa não crente, ela pode ser possessa por espíritos malignos, e possessamente ela assassinar alguém, e ela falar: eu estava endemoniado quando eu matei aquela pessoa. Eu acredito que isso acontece, mas ela não se torna inculpável diante de Deus, porque ela deu legalidade. O dia que ela foi lá no terreiro, na feitiçaria, e invocou os demônios, e foi dando espaço para as legiões a dominarem, então ela escolheu aquilo, ela deu legalidade e permissão. Mas da mesma maneira um crente pode dar brechas para que o tentador invada a vida dele com uma enxurrada de esgoto e lixo para dentro da vida dele, da casa dele. E a terceira dimensão de Mateus 7:25 são os ventos que sopram lateralmente. Então nós temos algo que vem de cima do céu, a aprovação de Deus, algo que vem da terra, do inferno, a tentação do tentador, do diabo, que usa o nosso próprio mau desejo, como Tiago ensinou. Mas nós temos os ventos que dão contra a casa. Os ventos sopram lateralmente. Os ventos falam daquilo que Jesus disse, que há no mundo caído. Quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que o mundo, o sistema dele, se tornou falho, pecaminoso e doente. E João diz que o mundo jaz no maligno. Então as doenças invadiram o mundo, a injustiça invadiram o mundo, há uma humanidade dominada por um mundanismo que é voltado ao egoísmo, à inveja. Então nós temos aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Os ventos são as aflições de uma gripe, de uma dor de barriga, de um pernilongo que traz um vírus e pica você, e você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Eu me lembro de um irmão que estava atravessando tanta coisa ruim, vento de tribulação,
sabe, estava com problema financeiro, aí veio uma doença, ficou com Covid, tudo dando errado. Ele falou: Deus, eu sou servo de Deus, me fala o porquê que eu estou passando isso. E ele começou um clamor dizendo: meu Deus, me mostra o porquê que eu estou passando tanta aflição. Aí ele ouviu uma voz de Deus, e a voz foi simples. O Senhor disse: você está passando tudo isso porque ainda você não chegou no céu. É somente no céu que há perfeição, que a Bíblia diz que lá não haverá lágrima, não há dor, não há morte, não há doença, não há gripe, não há dor de barriga. Lá é maravilha completa. Lá você viverá completamente o gozo celestial. Mas enquanto estamos na terra, o Senhor diz: no mundo tereis. Na parábola do semeador, o Senhor fala daquele que recebeu a semente, mas pelos cuidados da vida. O que seriam esses cuidados da vida? O que o mundo traz? Nós temos no mundo fofoca, perseguição, gente que nos trai, gente que fala mal de nós, gente que é movida por uma ambição, e às vezes você está culpando o diabo de uma inclinação errada de alguém. Por mais que eu creio que o diabo está por trás, usando uma pessoa, mas existem 3 vozes que podem falar no seu coração. A primeira é a voz de Deus. Ele fala conosco através do seu Espírito, pela palavra de Deus. A segunda voz é a voz do diabo. A Bíblia fala que o diabo fala. O diabo veio falar com Jesus no monte, o tentando, o induzindo. A Bíblia diz em Efésios 6, que ele fala como dardos inflamados, que são lançados no campo de batalha da nossa mente. Há pensamentos que são completamente malignos, é o diabo. Mas a terceira voz é a sua voz, é a sua consciência, o seu espírito, o seu coração falando com você. O problema é que as 3 vozes falam na mesma via, isto é, na primeira pessoa. Quando o seu cérebro está discernindo um comunicado que vem de fora, ou do alto, ou de baixo, ou do lado, vem na primeira pessoa, e você se confunde. E tem gente falando: isso é coisa da minha cabeça, isso não é Deus não. Ou quando é Deus falando, está expulsando o diabo: sai em nome de Jesus. A voz está dizendo: oferta para aquele irmão, sai diabo, está amarrado em nome de Jesus, esse dinheiro já tem compromisso. E é o Espírito Santo. Então quando nós confundimos provação com tentação, com a nossa vontade, vira uma bagunça. Você fala: meu Deus, eu não estou sabendo discernir mais nada, se isso é de Deus, se é do diabo, se é coisa da minha cabeça. Então como discernir? É muito simples. A resposta está no início, no verso 24. O Senhor diz: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras. Meu amado, o problema da nossa bagunça, da falta de prudência, que é sabedoria e discernimento, é que nós temos gastado muito tempo ouvindo tanto lixo da internet, da televisão, da Netflix, das pessoas que são ao nosso lado, e muito pouco contato com a voz do Eterno. Em Hebreus 1, a Bíblia diz que antigamente Deus falava muito pelos profetas e reis e sacerdotes, mas que hoje, no tempo da igreja, da nova aliança, Ele escolheu falar pelo Filho. Jesus veio sendo a palavra. Em João 1, começa dizendo que a palavra se encarnou, o Logos se fez gente. A palavra Logos é uma palavra grega que é traduzida por palavra. A palavra de Deus foi revelada a nós e Deus a nos deu. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus. E todas as vezes que você abre a Bíblia, é o próprio Cristo falando ao seu coração. O problema é que o diabo faz de tudo para você ter preguiça e não ter a Bíblia nas mãos. Eu não poderia perguntar aqui qual foi a última vez que você meditou, se deleitou na palavra de Deus, acordou de madrugada com fome da palavra de Deus. Hoje pela madrugada, 4 horas da manhã, eu acordei com fome pela palavra de Deus. Eu fui para a palavra de Deus. Qual foi a última vez que quando você lê a palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Deus, a voz dele? Mas quando Deus fala com você, Ele quer que você ouça a palavra e a pratica. Quando você pratica a palavra, você se torna prudente, aquele que constrói a casa sobre a rocha, construindo um alicerce profundo. E esse alicerce profundo vai te dar vitória e revelação de como discernir
as circunstâncias, as vozes que falam ao seu coração. E está muito simples aqui. Quando vem a chuva do alto, que é a provação, o que você deve fazer? Se você é a casa, a primeira parte que a chuva que vem do alto toca na casa, é a parte do telhado. O telhado aponta para cobertura. O telhado fala sobre aquilo que me cobre. Essa cobertura é uma linguagem espiritual, da qual Deus espera que nós tenhamos quando a chuva cair. O que cobre você? O que você está debaixo? A cobertura fala de aliança. Aquela cobertura que Deus trouxe sobre Israel na Páscoa, quando o sangue de um cordeiro foi passado para cobrir a casa de alguém, livrou aquela casa do anjo destruidor que veio ferir os primogênitos. Então a casa que tinha a marca do sangue estava sobre uma cobertura de proteção. O apóstolo Paulo diz que a tradição de algumas igrejas primitivas era que a mulher colocasse um véu. Quando eu fui fazer o ato profético no Muro das Lamentações, essa semana, só podia entrar na área do Muro das Lamentações, que é sagrada para o judeu, usando um quipar. Graças a Deus eu tinha ganhado um quipar maravilhoso lá. Mas os irmãos que estavam comigo na caravana, que não tinham comprado ou ganhado um quipar, não poderiam entrar. Então bem na entrada eles colocaram uma urna grandiosa, para pegar um quipar lá, e você pode ficar com ele. Então os irmãos colocaram um quipar. E quando eu estava entrando de quipar lá, muitos irmãos acompanharam, toda a viagem pelas redes sociais. Eu fiquei tão feliz com sua interação, os comentários, testemunhos que os irmãos me contaram a cada postagem. Quando eu estava meditando naquilo, por que o quipar? O quipar representa o véu das mulheres, ou aquilo que Paulo diz que o cabelo das mulheres é como um véu, que cobre, cobertura, que está dizendo que estamos debaixo da obediência e temor do eterno Deus. Estar sobre o quipar significa que eu estou debaixo de uma cobertura de obediência. Então, o seu telhado de obediência é o que te faz ter a atitude correta na provação. Estar debaixo da cobertura é estar debaixo da palavra. Quando Deus prova alguém, Deus espera que você dê a resposta correta na prova. Se você dá uma resposta correta na prova, Deus promove você. E só tem uma maneira de você dar a resposta certa: conhecendo o que Deus espera de você. Então quando eu estou coberto com o telhado da palavra, debaixo dela, eu estou dizendo: Senhor, nessa prova eu vou fazer como o Senhor mandar. E aí a pergunta é: em meus passos, o que faria Jesus? Lembra do livro? Você fala: Senhor, nessa prova, o que o Senhor espera que eu faça? E aí o Espírito Santo fala ao seu coração: vai lá e pede perdão, vai lá e se humilha, vai lá e faça isso. Ou fique calado, fique esperando o meu agir. E quando você está na prova, seja ela qual for, e dá a resposta certa, tenha certeza, você será aprovado por Deus, e Ele vai promover você. A chuva vem para trazer promoção, para fazer você avançar, porque chuva é símbolo de bênção, é símbolo de colheita. Nós estamos ansiosos que a chuva venha tirar a sequidão da nossa cidade, da nossa terra, amém? Espiritualmente, talvez você está seco, e quando Deus derrama chuva, nem toda bênção vem da maneira que você espera. Talvez a bênção que chegou veio na forma de uma provação. Você está sendo aprovado, mas a Bíblia diz: se alegre na provação, porque depois de aprovado você vai receber a coroa da vida. Deus vai cercar você de bênção, de trás e diante, dos lados. Deus vai fazer você frutificar e florescer. Então procure o telhado. O telhado também fala de cobertura espiritual. Numa provação, quem é o seu mentor espiritual? A Bíblia fala dos guias e líderes espirituais. Procure o seu pastor, procure o seu líder de grupo vida, procure um discipulador, um homem, uma mulher de Deus que você respeita e fala: me ajuda numa prova, eu não estou sabendo discernir qual a resposta que Deus quer que eu tenha. E quando você se coloca debaixo de uma cobertura de alguém que está ali para servir você, você tem segurança para dar o passo certo, a resposta certa. Quem está me entendendo diz amém. Você tem uma cobertura espiritual?
Você tem alguém que você pode ligar e ir atrás e falar: meu irmão, me ajuda numa prova. Estou passando uma situação no trabalho, na minha casa, no meu casamento. Estou sentindo que é uma prova de Deus, mas não estou sabendo saber qual é a resposta. E Deus vai usar aquela cobertura para te ajudar, porque na multidão de conselhos há sabedoria. O segundo nível que nós vimos aqui é o nível do agir das tentações na alma, na carne. É quando o diabo quer ferir alguém emocionalmente. Ele quer usar as tentações, então ele envia a enxurrada. Quando a enxurrada vem, como vencer? Você precisa tampar as brechas e não dar lugar ao diabo. Quando você sente que uma enxurrada está vindo, você se apressa a tampar as brechas e falar: Senhor, eu não vou permitir a água avançar. O problema é que muitos acham que uma enchente começa de uma vez só, vem aquela onda e varre tudo, mas nem sempre é assim. Às vezes começa com a água subindo, ele viu que o rio subiu 1 centímetro e fala: não vai subir mais do que isso, não se preocupa. A maioria das pessoas que sofreram com a enchente não acreditaram que o rio ia subir mais, então não agiram mais. E alguém está vendo um pingado, sabe, uma infiltração na vida dele, uma casa, e fala: eu não vou quebrar a laje, ter o trabalho todo por esses pingos, não, vou colocar um balde aqui e deixa pingar. Mas o dia ele não espera que o diabo vai pingando, ele é paciente, é de pingo em pingo, é de palavra em palavra, é de vídeo em vídeo, é de fraqueza em fraqueza, é de abismo em abismo. Sabe, a maioria dos casos de adultério não acontece num estalar, é um processo de tempos, é 1 ano, da pombagira semeando, palavras de elogio, tanto para o homem como para a mulher, porque pombagira não usa só mulher, usa homem também, e está lá, a pessoa ouvindo, levando a brincadeira, e eu já vi pessoas que falavam: pastor, eu tinha uma conduta moral e ética tão séria, meu pai me ensinou a honrar o caráter, eu nunca achei que eu iria trair a minha esposa, mas foi o diabo de gota em gota. É uma enchente que começa, um vazamento ali. O dia você brigou com a esposa e chegou lá, e aqui a mulher soltou um elogio, aí você já riu, e você foi aceitando, foi acomodando, e as águas foram subindo, o lodo foi entrando, o esgoto foi tomando espaço, e daquela pequena infiltração, de repente veio, estava úmido demais, a comporta estoura, e a pessoa cai, e ela fala: eu nunca pensei que eu ia me sujeitar ou cair a tal ponto. Mas a verdade é que ela não viu que o esgoto já tinha começado lá atrás, um pouquinho de levedo na massa, e vai levadando a massa toda, um pouquinho de fermento estragando, um pouquinho de pornografia. Não começou com a pornografia pesada, começou com fotos não tão sensuais, mas foi abrindo concessão, foi aumentando, e a Bíblia diz que vem de abismo a abismo, cada abismo se tornando mais profundo. O que eu devo fazer? A Bíblia diz que contra a tentação eu tenho que fugir. É você colocar uma pedra lá, um bloqueio, dizendo: se a carne é fraca, o pecado não é vitamina. Cutuca o seu irmão e fala: você entendeu essa, né? Para de brincar, você sabe os seus limites. Se a sua tentação é Giló, fala para o seu irmão e fala assim: fuja do Giló. Fala para ele: corta o pé do Giló. Te tenta tanto comer aquilo. Então, meu irmão, não brinca. Se o seu problema é açúcar, você está diabético, não vai brincar na prateleira de chocolate no supermercado. Você vai cair, você vai levar um bis para casa. E de repente, você está lá brincando no limite, e é no limite que você pode escorregar e cair feio. Então a Bíblia diz que contra a tentação ou contra o pecado, você não briga, você foge. A Bíblia diz fugir das paixões da mocidade. Paulo diz para Timóteo: é fuga, é você não dar lugar para o diabo e falar: opa, com isso eu não brinco, eu não vou dar brecha para aquilo que eu sei que vai aumentar e vai me destruir. Então, contra as tentações, você precisa de tampar as brechas, de você colocar um bloqueio, dizendo: diabo, você não vai entrar. E eu preciso tomar atitudes radicais para tampar aquela infiltração. Se para tampar a infiltração eu tenho que jogar o celular fora, então eu vou jogar, porque você não brinca com pecado e tentação. É isso que Deus espera de um homem prudente. Ele vai saber
se proteger, porque ele é alicerçado na rocha, ele sabe o que a rocha fala para vencer as tentações que vêm do inferno. E depois, Mateus 7, 25, fala que também virão os ventos contra aquela casa. Nós lutamos contra um mundo caído, dominado por anticristo, cheio de injustiça. E quando os ventos de tormento, furacão vem, de alguém que vem com uma palavra de derrota, de traição, para amargurar você, uma pessoa com inveja, uma pessoa com difamação, e vem aquele vento para balançar você, o que você deveria ter contra os ventos? Você tem que ter uma boa parede. Os muros da casa, as paredes que te livram do vendaval, são símbolos do escudo da fé. Um muro é uma proteção, é uma fortaleza. E João diz que nossa vitória sobre o mundo, tudo que há no mundo de ruim, de desgraça, é a nossa fé. A sua fé é um escudo, diz a Bíblia. É com nossa fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, que nós ficamos firmados, não somos balançados, chacoalhados. Tem gente que quando passa um vendaval de mau testemunho, de líderes que produzem escândalo, a fé dele balança. Ele é um jogado para um lado e para o outro. Por isso que você vê tantas pessoas inconstantes. Numa hora ela está tão firme com Jesus, na outra hora ela está lá na lama do pecado, desanimada. Uma hora está bem, e Tiago diz que isso é o resultado de quem não pratica a palavra, é levado por qualquer vento, é como as ondas do mar, empurrado e volta, fica naquela inconstância. O que você deveria fazer? Levantar uma parede de proteção, um escudo. Pode soprar o vento que for, pode vir circunstância que for, a minha fé me levará a ficar firmado nas promessas do meu Deus, porque eu sei que Ele é fiel. Pode o mundo inteiro desviar, pode todo ser humano me trair, mas eu bem sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Amém? Você pode aplaudir em louvor a esse Deus? O problema que faz pessoas a quase desabar e tombar é porque tiveram uma fé firmada em pessoas e não em Deus. O Senhor diz: maldito o homem que faz do homem o seu braço, que confia no homem. Pedro diz que para ele era muito mais importante temer a Deus do que obedecer aos homens. Quando você gera uma expectativa grande demais em ser humano que é falho, esse aqui nunca vai pisar na bola comigo, esse sócio aqui nunca vai me trair, esse cônjuge não tem nunca capacidade de fazer. Aí quando pisa na bola, o mundo da pessoa desaba. Passou um vento de desapontamento, de frustração, que eu estou tão machucado, a minha alma está tão ferida, que a minha fé foi abalada. Eu perdi a fé na humanidade, na vida, da vontade de falar: Deus, me leva agora, porque parece que eu estou tombando. Isso aconteceu porque está faltando uma parede de fé, de proteção. Porque quando a sua fé está posta e apoiada, alicerçada no Senhor, pode acontecer o que acontecer, pode vir circunstância que for, pode ser pessoas que falaram mal de você, que traiu você, você fala: não terá vendaval nenhum que vai abalar a minha fé no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para todo sempre. Eu profetizo: você é como um monte de Sião, você vai ficar com a sua fé firmada até o dia final. E no final você vai falar: completei a minha carreira, guardei a minha fé. A sua fé está apoiada num Deus que nunca falhou com você e nunca falhará. A sua fé está apoiada na palavra de Jesus, e não na palavra de homens, e não no governo humano, não na política, não na palavra de alguém que te deu. A sua fé está apoiada na palavra, na rocha que é o Senhor. Posso ouvir um amém aqui nessa noite de ceia? Então, queridos, quando você começa a discernir o que você deve fazer, você tem um telhado, você tampa as brechas, você tem a proteção contra as enchentes, e você tem os muros de proteção. Isso faz de você uma pessoa sábia. A Bíblia diz em Efésios 6 que depois de qualquer luta espiritual, e eu uso a fé
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que eu vou permanecer inabalável. Amém? Inabalável. Meu amado, é a sua fé que te protege dos ventos que podem vir, que há no mundo. Vento de problemas financeiros, crises econômicas, doença, e aí a sua fé está apoiada em promessas. E quando vem o vírus bater na sua porta, o Covid, mais um não sei o que, mais um problema financeiro, você pega a sua fé e fala: a minha fé não está apoiada no governo humano ou nas circunstâncias, mas a minha fé está apoiada na minha rocha, a minha fortaleza é o Senhor, nele eu creio. E a Bíblia diz: nenhum mal chegará na minha tenda, mal nenhum chegará na minha casa. Então pela minha fé eu tomo posse de toda a saúde, de toda a vitória. Então os ventos batem, mas os ventos vão embora, porque podem vir 7 contra você, mas a Bíblia diz que os 7 fugirão e você permanecerá de pé. Isso é promessa para nós, amém? Os ventos virão, com certeza virão, a chuva vai cair, Deus vai permitir provação sobre você, o tentador está 24 horas à espreita, mas a Bíblia diz que aquele que está com a sua casa construída sobre a rocha vai permanecer de pé. Você é mais que vencedor. Você já venceu essa prova, você já venceu essa tribulação, você já venceu o tentador. Por quê? Porque o Senhor colocou você alicerçado na palavra, que é Ele mesmo. Mas quem não está apoiado na palavra, tem uma certeza do verso de número 27. Olha para a sua Bíblia, aqui no telão diz: caiu a chuva, veio provas, transbordaram os rios, o diabo lançou tentação, ataque maligno, sopraram os ventos de tribulações e aflições, e deram contra aquela casa, deram contra aquela pessoa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A sua queda foi grande porque ela tinha um alicerce errado. O verso de número 26 fala que essa pessoa que caiu construiu a sua casa sobre a areia. Tem pessoas que não sabem que a casa está construída na areia, não sondaram o tipo de solo, não sabe que profundidade está, e Deus quer te alertar. Ele balança você dizendo: você está sobre a areia. A areia são rochas esmiuçadas. O que nós mais vimos nessa viagem, nos desertos que nós passamos, como o de Negueb, ou o deserto que o povo de Israel atravessou até entrar na terra prometida, era areia sem perder de vista. Quantas pessoas se acostumaram com a areia, porque não entenderam a diferença de edificar a casa sobre uma estrutura firme, a rocha que é a palavra. Pastor, como saber? É muito simples, é só você ver o resultado e a frutificação. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o Evangelho da frutificação. Deus te fez para você crescer, prosperar e avançar, e tudo irá bem. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. O Senhor vai fazer com que você empreste a muitos, mas não vai pregar emprestado. O Senhor te colocará para ser luz das nações e sal da terra. Sua vida, meu irmão, é para ser de vitória em vitória. Então, quando alguém está sobre a areia, o prédio não sobe. Deus não permite. Ele fala: filho, queria tanto te dar mais, queria tanto te usar mais, te prosperar mais. Só que se eu permitir o seu crescimento, quanto mais alto você subir com alicerce errado, maior será o seu tombo e maior será o estrago. E quanto mais alto você crescer e cair, mais gente você machuca. E Deus ama tanto você e fala assim: fica só no primeiro andar, já basta. Até o dia que você escolhe sair da areia e coloca a sua vida na palavra de Deus e decide obedecê-lo e praticá-lo, aí Ele fala: agora você está pronto, eu vou pegar suas raízes e aprofundá-las, porque quanto mais profundas forem as raízes, mais alto será a árvore, mais sombra você trará a essa terra, mais frutos você vai gerar para a glória de Deus. Quanto mais profundo for o alicerce, mais alto será a edificação da sua vida. Deus poderá levantar um prédio para a glória dele, aonde a sua vida vai abençoar a muitos. Esse é o seu chamado, o chamado de Abraão.
O Senhor te chamou para você ser uma bênção para as famílias da terra. Você foi chamado para abençoar essa geração. Você é tão abençoado que a bênção vai sair de você e vai tocar nas pessoas que você encontrar. Quem está sentado do seu lado está sendo abençoado por sua vida agora. Toca nele e fala: seja abençoado aí, meu irmão. E por que nós abençoamos? Porque o Deus de Abraão nos escolheu e derramou a aliança abraônica sobre nós. Amém? Agora, isso só é possível se a minha vida está alicerçada sobre a palavra de Deus e eu a pratico. Você quer ter um resultado, se a sua vida vai prosperar em Deus? O seu crescimento em Deus está condicionado a quanto tempo você gasta com a palavra de Deus, alicerçada nela, para aprender dela, para ouvir dela e para praticá-la. Como você vai praticar algo que você nunca ouviu? Você tem ouvido tantas vozes, e às vezes a maioria que vem do inferno, tanta rede social, tanta televisão, tão cheio de porcaria, que não há tempo para você ouvir as minhas palavras e saber como praticar. Então na hora da prática, você não sabe se é uma prova, se é o diabo, se é uma tentação, se é coisa da sua cabeça. Você fica perdidaço, dando tiro para todo lado e não sai do lugar, levado por todo o vento, empurrado para lá e para cá e não avança. Mas se nessa noite de ceia você mudar a sua atitude e falar: Senhor, eu vou priorizar a tua palavra na minha vida, eu quero te ouvir, porque quando eu abro a Bíblia eu estou ouvindo o próprio Cristo, porque Ele é o Logos, Ele é a palavra que veio à terra. E quando você ouve as palavras, você saberá praticá-la. Amém? Você saberá estar debaixo da cobertura, você estará sabendo colocar proteção, tampando as brechas. Isso fala de santidade e de se separar para Deus e do mundo. E você levanta a parede de proteção, que é o escudo da fé. É assim que uma casa fica inabalável. Eu profetizo sobre você. Você foi chamado para ter uma fé inabalável. E quando você tem uma fé inabalável, isso vai abençoar a sua descendência, as gerações. Eu profetizo que o seu bisneto, as descendências que virão, se Jesus não voltar, vão saber que teve um avô, que teve uma avó, que passou a vida inteira firmada num só propósito, numa só fé, permaneceu firme a vida inteira com Jesus, e por isso deixou um legado de fé. Você recebe isso? Você não vai ser lembrado com alguém inconstante, levado para lá e para cá, uma hora crente, uma hora descrente, uma hora alegre, outra hora murmura. Você vai ser aquele que vai declarar em qualquer circunstância, não importa a chuva que vier, não importa os rios que tentam transbordar, e não importa o vendaval que abater na minha vida, eu permaneço fiel a Jesus e a sua palavra até o fim. Você pode dizer amém para isso? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, amém?